E o mercado do boi segue firme. A gente vai entender o que anda acontecendo com os preços, principalmente. E não é só em São Paulo, não. Outras praças produtoras também têm aí a sua variação ou sua manutenção das cotações em patamares bastante elevados aí. A gente vai conversar hoje com o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Está aqui já com a gente o Douglas. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a referência de vocês para arroba hoje em São Paulo, Douglas? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, hoje nossa referência, Alexander, é de R$ 233 por arroba à vista livre aqui em São Paulo e caberia até um pouco mais do que 233. Como você bem colocou, o mercado está bem firme. A gente já vê novas máximas em Minas Gerais, em Goiás, a Bahia também é peculiar, né? É outra região, mas a gente tem visto preços muito firmes, né, naquela região. Então, São Paulo, como maior praça consumidora, uma das grandes praças exportadoras também, não está fora dessa dança. Então, hoje nossa referência é 233, possivelmente aí tem espaço para até preços maiores. Mas essa alta está ligada a uma necessidade do frigorífico de comprar. Exatamente. A oferta ela segue bem restrita, de uma maneira geral, né? A demanda da China continua alta. É claro que esse animal China, esse animal bem acabado, que é próximo do frigorífico, tem um prêmio maior, mas, de uma maneira geral, a oferta não foi construída, não tem sido construída a ponto de pressionar essa necessidade que os frigoríficos e os exportadores puxam, né, essa baliza de preço. Então, geralmente, quando há uma competição assim de matéria-prima, o mercado tende a sentir essa elevação. Mas tem espaço para novas altas, Douglas? Sim. Hoje a gente vê preço de balcão até em 235. Então, quando a gente pensa num preço de balcão de 235, o mercado pode ter patamares maiores, né? Negociações de 236, 237, enfim, depende bastante da necessidade da indústria, da proximidade desse tipo de animal. Mas hoje a gente vê de balcão preços de 230 até 235 em São Paulo. E olhando um balcão de 235, não seria um ponto fora da curva ver preços acima de 235, negócios realizados acima de 235. Mas a indústria tem fôlego para bancar esse movimento de alta? Ela está conseguindo repassar no produto dela a carne? A exportadora, sim, né? A gente vê que a questão fiscal é uma questão bem sensível no país, uma questão bem... o mercado está todo ressabiado com esse ponto, né? Do balanço fiscal do país. Mesmo com boas notícias de outros lados, né, o caso do coronavírus, né, o mercado já meio que precificou, já tem nas suas contas, né, no próprio comportamento, a gente vê que o coronavírus não faz tanto preço assim em relação às projeções, seja de commodities, seja de ações, seja do mercado como um todo. Né? O mercado já tem uma ideia aí que vai ter uma vacina em dezembro, janeiro, mais tardar em fevereiro, mas o que está fazendo o preço hoje é a questão fiscal, e essa questão fiscal é bem sensível e tem mantido o dólar em patamares elevados, em 5,50, 5,60, e isso dá fôlego sim para a exportadora que tem a demanda, que tem uma receita também possivelmente maior, pagar preços maiores. Ou seja, a exportação também está colaborando bastante para a manutenção dessa alta nos preços da arroba? Exatamente, né? A gente teve um desempenho bom em junho, um desempenho bom em julho. Com os últimos dados do Ministério que a gente teve também, possivelmente a gente deve ter uma exportação bem firme em agosto, né? Então isso colabora, sim, sem dúvida, para deixar o mercado interno mais enxuto. Quando a gente fala de agosto, o que você tem de números até agora aí? Podemos ter recorde ou não? A projeção agora está dando 172 mil toneladas. A gente tem mais essa semana e mais um dia da semana que vem, né? Segunda-feira, possivelmente os dados devem ser publicados apenas na quarta ou na outra semana. Mas esse 172, sim, seria um volume próximo ao recorde, né? A gente pode contar com esse balanço, sim, mais próximo de números recordes. Mesmo até fora da sazonalidade, né? A gente vê recorde geralmente em outubro, né? Acho que 4 dos últimos 10 anos aconteceu em outubro, ou se não novembro, setembro, né? Outubro é o mais frequente, mas está vindo antes aí para a gente sentir, né, a necessidade desse importador. Como é que ela ajuda, Douglas, a deixar o preço firme? Enxugando mesmo a oferta de carne? Sim. A gente teve
historicamente, né, quando a gente olha nos últimos anos aí, se a gente for olhar até nas nossas conversas dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, a gente ficava feliz quando a exportação batia 100 mil toneladas, batia 110 mil toneladas. Eu lembro bem da nossa conversa, né? Você falou, bateu 110 mil toneladas, é um resultado ótimo, né? E hoje está levando 170 mil, 160 mil, né? São 50 mil toneladas a mais, né? É uma variação grande. Isso, sem dúvida, deixa o mercado interno mais enxuto e aumenta a competição, né, de matéria-prima para o lado das indústrias, né? Aquele exportador que tem a capacidade de pagar um pouco mais, ele paga mais, e aí o frigorífico que fica para trás, ele não entra nessa negociação, ele precisa pagar um pouco mais para vender para o outro lado, né? Isso, de uma maneira geral, enxuga a disponibilidade de carne no mercado interno e também ajuda a manter os preços sustentados nesse sentido aí. E demanda interna, hein? A demanda interna não teve tanta alteração assim. A gente passa por um momento de recuperação, a gente já vê algumas cidades mais ativas na volta, né, dos bares, isso ajuda ligeiramente. O delivery fez um papel, acho que sem precedentes, imprescindível para o escoamento das lanchonetes, né, dos restaurantes, mas a gente já vê, sim, alguns restaurantes voltando ao normal. Isso pode ajudar ligeiramente, né? Só que tem aquele pé atrás, né? Todo mercado tem essa visão aí de que uma vacina pode chegar no final do ano ou no início da semana que vem, mas é claro que todo mundo conta com isso, mas no final do dia é você que coloca a cabeça no travesseiro, né? Acredito que muita gente não está se arriscando ainda. E quando a gente começar a ter mais segurança, aí sim o negócio começa a voltar. A gente pode ter uma demanda represada aí de bares, de restaurantes, de hotéis, de turismo, né? Que é natural a população não colocar o pé na peia, assim, vamos falar, né? Mas, enfim, isso ainda não está certo, né, Douglas? É isso que deixa o mercado nessa insegurança ainda, se é a hora de investir, aumentar ou não, né? Exatamente. Acho que em relação à hora de investir na pecuária, a gente viu nos últimos meses um movimento muito forte, a Selic abaixou para 2%, né? Para quem tinha um juros de 14% aí em 2014, 2015, é um estímulo muito grande a se mexer, a tirar esse dinheiro da renda fixa, a tirar o dinheiro do banco. Então a gente tem visto um dinheiro novo entrando na pecuária, várias empresas também ampliando os investimentos nesse sentido, trabalhando com boitel, com engorda, né? Isso manteve a reposição bem sustentada durante o ano de 2020 como um todo, né? Deve continuar até o final desse ano, mas em relação a investimento, a gente vê um fluxo bem grande, sim, investimento em produção, investimento em melhora da capacidade, a pecuária mantendo a reposição de bezerro, de boi magro bem firme. Agora, o ponto que fica pé atrás é essa parte do consumo mesmo de grandes hotéis, de grandes indústrias, de restaurantes, né? Que quando realmente tiver essa vacina, eu acho que passa uma régua nesse temor como um todo, né? E aí sim essa demanda represada vem para a atividade, né? Talvez pode até casar aí com uma oferta mais restrita que não foi estimulada em 2020, no final também do ano, né, no início do ano que vem, porque em 2020 a gente vê um milho do preço aí de R$60, a gente entrando já em setembro, agosto todo, em nenhum momento essa dieta ajudou. E o boi magro, enfim, a gente viu também que praticamente era do mesmo patamar. Mas esse investimento que você citou pode repercutir em aumento de oferta no curto prazo? Esse investimento que eu digo é em capacidade, em propriedade. O setor de imóveis agora está bem aquecido, então venda e compra de terra, venda e compra de imóveis rurais, isso pode fazer sentido sim. Agora, investimento em ampliação de engorda de animais, né, é um ponto que a conta vai falar mais alto, né? Em nenhum momento essa conta foi estimulada a ponto de ter uma pressão, uma corrida muito rápida, né, para a engorda de animais. Historicamente, sim, a gente tem um aumento da oferta de animais terminados em meados de outubro, final de outubro, que é o pico do confinamento. A gente pode ter, sim, por que não, uma oferta um pouco mais folgada, né, um pouco menos apertada, vamos colocar assim, acho que menos apertada ficaria adequado, no meio de outubro do que a gente tem agora, mas nada que faça reverter essa tendência. Isso pode deixar o mercado um pouco mais calmo no meio de outubro, mas como a gente viu em 2019, né, se essa oferta de coxo não fizer verão, aí os preços podem falar um pouco mais alto. Muito bem. Hoje a gente está falando, na referência aí da Radar Investimentos, num boi em São Paulo na casa dos R$233.
Você tem uma projeção, uma ideia de onde ele pode chegar, Douglas? Essa é uma pergunta, De 1 milhão cabeluda, 1 milhão de exatamente. dólares, né? 1 milhão de bois, né? Mas assim, historicamente a gente vê a arroba em dólares com espaço para chegar até 240, se houvesse uma correção nesse sentido. Outro ponto que mostra, né, que o mercado está mais confiante nesse ponto também, que pode buscar alguns níveis nesse sentido, é o próprio mercado futuro. A gente teve, desde a época do estouro do corona, um mercado futuro que não tinha ágio sobre o mercado físico, né? O mercado futuro trabalhando bem abaixo do mercado físico. Verdade. E no final os dois se encontravam. Mas agora isso mudou, né? Agora a gente já está vendo já que o mercado futuro está colocando um ágio no mercado físico. Então, ou seja, os participantes da B3, né, pessoa física, pessoa jurídica, bancos, fundos, já estão vendo que o negócio está para cima, né? Hoje a gente tem uma arroba aí de 233 aqui em São Paulo, vamos trabalhar com a referência que a gente comentou. O novembro já está sendo negociado a 239, bem mais próximo de 240. O dezembro também 239, o outubro 236,70. Então acredito que as coisas já estão caminhando para uma normalidade nesse ponto. Muito bem. Meu caro Douglas, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando aí os detalhes do mercado e principalmente as tendências aí para os preços, tendência positiva para a arroba. Isso a gente pode ver acontecer mais intensamente nesse início de mês de setembro, Douglas. A sazonalidade ainda faz efeito sobre o aumento das cotações ou ela vai acontecendo devagar, aos poucos, à medida que vai se notando essa briga entre demanda e oferta aí? A gente pode dizer que ela faz efeito sim, né? Com a exportação drenando boa parte da produção, a gente tem sentido nos últimos meses essa virada, né, de agosto para setembro, de julho para agosto, de junho para julho, um arrefecimento aí, né? A demanda puxando um pouco mais, a carne no atacado dá um solavanquinho, né? Então o boi ganha alguma atração também. É possível acreditar que essa sazonalidade faça sentido também na virada de agosto para setembro. Como é que está a carne no atacado hoje? Hoje ela está ao redor de R$15, essa referência está em R$14,90, mas bem enxuta, né? Ela subiu, né? Teve uma pequena correção com os preços do traseiro, mas continua bem sustentada. Muito bem. Agora sim, obrigado, viu, Douglas, pela participação aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço, um forte abraço. Valeu, até a próxima. Tá, então, Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3 como estão os negócios. O Douglas lembrou que houve, portanto, aquela inversão, né? Onde há poucas semanas atrás a gente via os contratos mais curtos, mais caros do que os contratos mais longos. Agora não, agora o mercado está voltando ao normal, como você vê na tela. Agosto na casa dos 230, queda de 0,37%, mas o setembro 235,50, subindo 0,64%. O outubro 236,70, alta de 0,72%, e o novembro R$ 239,45, alta de 0,8%. O indicador CPEA fechou a R$ 227,85, com queda de 0,33%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e sua audiência. Continue com a gente.